Boa noite, galera. Boa noite pra quem estiver assistindo de noite. É que pra mim tá de noite, então boa noite. Ah, esse daqui é um primeiro vídeo aí que eu tô fazendo. Eu ia fazer na real um vídeo só, né, já para explicar sobre um compilado de ideias ali para sobrevivencialismo, sobre mantimentos, conservação, né, e assim aquela uma gama ali que o pessoal tem dúvida aí, vem perguntando, tanto para mim quanto para Jennifer, sobre preparações, né, as coisas que a gente vem ajustando, né. Só que aí quando eu questionei, né, alguns colegas ali sobre as dúvidas que eles tinham, eram muitas, né, então desde de como a gente faz armazenamento, né, de alimento, a parte de camping, que tipo de ferramenta é útil ou não é útil. Então a ideia é o seguinte: a gente vai deixar um roteiro, vamos colocar assim, com vários vídeos ali, cada um explicando um tópico. Então o porquê de mantimentos e preparações, o porquê de mochila de emergência, o que eu, por exemplo, acho interessante ter no meu carro, né, que a gente tem pra gente, então, o que tem pros bichos, quais são as necessidades que a gente vem trazendo para nossa vivência, né? E porque a ideia é o seguinte: se procurar em site não precisa nem ser, em qualquer rede social, literatura, em gerais, a parte de sobrevivencialismo e de conservações, né, de mantimentos, etc., ela é muito básica, na minha opinião. Eles são muito, vamos dizer, muito específicos. Então, quando você vai ver sobre ferramentas, né? Então, vamos falar sobre faca. Então, tem um canivete. Tem uma faca grande. Tem certas coisas que não se ajustam em certas realidades, né? Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma BOB, né, que seria uma Bug Out Bag, que seria uma mochila de evasão, uma mochila de emergência, né? Tem uma parte básica, vamos dizer assim, né, aquele basicão que vai servir para todo mundo, né? E o essencial, né, que na minha opinião eu acho essencial, mas a gente tem também assim o que se encaixa na vida de cada um, né? Então, o exemplo do canivete, o canivete ela vai servir para qualquer mochila, né? Mas na minha realidade, por exemplo, ter fraldas descartáveis é interessante, né? Então, se eu tiver ali pelo menos umas, sei lá, 10, 20 fraldas descartáveis ali que não ocupem muito espaço, que não gerem muito peso e eu consiga transportar nessa minha BOB, também é muito interessante. Em contrapartida, tem diversas pessoas que ter fralda descartável é desnecessário, né? Então, a ideia é essa: a gente vem trabalhando não só com o que é necessário, né? Porque a partir do momento que você vê qualquer vídeo, que você procura alguma literatura, algum documento sobre uma geral assim, né, de sobrevivencialismo, de preparações, né, quando você procura essas situações sobre o caos, vamos colocar assim, é tudo muito padrão, né? E aí a minha opinião pessoal é essa: a gente não tem que ter o padrão. Tem coisas que são essenciais em todos os momentos, claro, mas a padronização de certas coisas não faz sentido, né? Não adianta eu vir aqui falar, de novo, exemplo da fralda. Tenham fraldas né, em caso de emergência. Por quê? Quem não tem criança? Né? Quem não tem bebê? Às vezes tem uma criança que não usa fralda. Às vezes você não tem nenhuma criança. Então não faz sentido ter fralda. Hoje a minha realidade faz sentido eu ter fralda, né? Então a adaptação, né, acaba sendo o mais importante, e trazer esse pensamento, não só assistir um vídeo ali que o cara explicou a guardar a comida assim, ou montar a mochila assim, ou guardar tal item e eu vou fazer isso, porque às vezes isso não compete com a sua realidade. Tem situações que eu consigo ter aqui onde eu moro, que por exemplo, quem vive em apartamento não vai ter, né? Aqui eu posso criar galinha, eu posso criar codorna, eu posso criar porco, né? Hoje eu tenho uma plantação de milho no meu quintal, né? Então quem vive em um apartamento, quem vive numa casa da cidade, é uma realidade um pouco diferente. Então tem como eu falar para você assim: plante toda a sua comida, né? Crie sua proteína.
né, fica restrito isso, né? Então, trabalhar com esse tipo de situação é interessante. Eu vou deixar esse primeiro videozinho assim bem curtinho mesmo, tá? Ele vai ficar fixado aí no nosso topo ali, exatamente para gerar comentários. Então, assim, conforme forem assistindo ali os outros vídeos que vêm abaixo, surgir dúvida, alguma coisa assim, claro que se for uma dúvida específica daquele vídeo que a gente fez, coloca ali, né? Mas alguma outra pergunta, de repente alguma pergunta ali que surgiu que não tem um vídeo, alguma dúvida que tem, coloquem sempre no comentário desse vídeo, tá? Que é o que a gente vai procurando ali para explicar. De qualquer forma, o que eu falei, a gente vai trazer uma base geral, né? Que é o que a gente vai conseguir do que nós fazemos, né? De qual é a nossa preocupação, nossas preparações, né? Do que é útil para a gente. Claro que com todos adaptando, né? Então façam isso. A adaptação, inclusive, que eu acho que vai ser muito difícil achar em vários lugares aí de sobrevivencialismo, é isso. Na minha opinião, a adaptação é a coisa mais importante que você vai ter em qualquer tipo de situação, né? Tem um colega nosso que fez uma pergunta muito interessante, o Helder. Como que eu faço uma fogueira rápida, se eu precisar? Cara, é uma pergunta, se você for ver, extremamente simples, né? Mas ao mesmo tempo extremamente complexa. Porque hoje a gente tem o isqueiro. Né? Tu vai falar o quê? A forma mais fácil e rápida de você fazer fogo é com isqueiro. Acabou. Não tem ideia. Aí tem gente que vai virar assim, eu não fumo. Tá bom. Tu não precisa fumar. É só você ter um isqueiro. Tem. Né? Quem não acende o fogão, por exemplo, naquele botãozinho lá que solta o raiozinho, usa isqueiro. Né? Então. Mas embora seja um item simples, nem todos têm. Né? Alguma coisa assim, básico. Né? Tu tem um isqueiro ali no seu carro, na sua bolsa, na sua mochila, né? Não é algo que vai te pesar, não é algo que vai te mudar nada na vida e vai acabar te auxiliando em qualquer situação que você precise de um fogo, né? E rápido, vamos dizer assim. Né? Óbvio que a gente tem diversos itens ali que hoje, né, servem para isso. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, não só de itens, mas de outras formas. Porque aquele negócio assim de ficar raspando o pauzinho, tá? Aquele negocinho que a pessoa fica assim, esquece, tá? Fazer fogo disso daí, assim, cara, tu tem que estar num lugar específico, com uma madeira específica, numa temperatura específica. Não é pegar qualquer galho, qualquer madeira que tu ache por aí que vai ficar ralando e, né, raspando um no outro que vai pegar fogo. Sabe, essa daí é a maior ladaia de todas, tá? Tu tem que ter a madeira que você usa de base tem que ter uma densidade e tem que estar seca de um jeito X. A madeira que você usa para fazer ali o atrito tem que ter uma outra densidade, tem que ser um pouco mais dura, tem que estar seca de um outro jeito. Então, assim, não adianta você estar num tempo úmido, né? Aqui no Brasil, assim, talvez no Nordeste consiga ser feito isso, né? Mas pelo nosso clima, que a maior parte, né, esse meio tropical, nenhuma madeira nossa que a gente encontre, ou nenhuma situação de tempo em si, né? O clima seria propício para fazer isso, né? Então, assim, tem diversas outras formas que a gente consegue de fazer fogo, né? Ter esse calor aí de uma forma bem mais fácil. Mas enfim, de qualquer forma a gente vai trabalhar com isso, sim, é um dos vídeos que a gente vai ter de forma específica, né? Falando sobre isso, mas de uma forma geral é isso. A ideia é o seguinte, como é que eu vou colocar? Você ter rotas alternativas, né, de repente para qualquer coisa, né? Não precisa ser assim um colapso mundial, mas uma escassez de algum produto, né? Isso é normal. Né? Quem trabalha com safra está acostumado a ver isso, né? A gente aqui na colônia a gente já acostumou a ver isso. Então a gente tem uma variação muito grande no valor da farinha de trigo, por exemplo, do feijão, do arroz, né? Na cidade grande você só tem o pico e se estabiliza naquele valor mais alto e segue, né? Aqui a gente acompanha essas variações, então teve uma safra boa do milho, então tem muita coisa que vai ficar mais barata, a ração vai ficar mais barata, a própria farinha de milho vai ficar mais barata,
Em contrapartida, se você tem uma safra ruim, né, as coisas ficam mais caras, né? Então você não precisa ter um colapso, nossa senhora, o mundo parou para você ter algum problema com alimentação, por exemplo, né? Você precisa só de ter um tempo muito seco, um tempo muito chuvoso, né? Qualquer problema que você tiver na safra, pronto, você teve um grandíssimo problema na parte de alimentação, né? Principalmente no que vem da terra, principalmente a parte de proteína, gado, porco, frango, peixe. Embora a gente tenha uma dificuldade, vamos colocar assim, em manter, né? Então assim você vê nos produtores aquele aperto, né, que às vezes tem nisso, a flexibilização de preço é menor, né? Claro que tem muitas variáveis em cima disso, né? Mas você tem um problema menor, né? Você sempre vai ter, tá? Agora, quando você tem frutos, leguminosas, verduras em geral, grãos, né? Isso daí que é um produto direto ali da matriz, já é mais complicado, né? Então, o trato animal, por exemplo, né, a ração, ela vem com uma série de itens ali. Então, algum item pode ser substituído. Se vocês forem ler, quem tem cachorro, gato, pode ler atrás ali, você vai ter lá farelo de grãos, né? De repente tem ali aquele pó de grãos na composição, porque tem vez que é usado ali um refúgio de arroz, tem vez que é usado um refúgio de trigo, um refúgio de aveia, milho, então ele consegue fazer essa variação. Agora, quando você vai em específico, milho, farinha de trigo, tu não tem como ter uma variação na farinha de trigo, então você tem que ter uma boa safra do trigo, né? Então tem diversas coisas que interferem e muito nesse tipo de situação, não só na questão de colapsos, né, mas valor alto, escassez do mercado, né. Pô, um tempo atrás ali, não faz muito, tinha gente comprando tomate a 12, 13 reais o quilo do tomate, né, e foi porque teve uma perca de uma safra gigantesca, né. Tá, e vou fazer o quê? Vamos atrás de alternativas, né, do tomate. Então, a ideia é essa, tá? O basicão, vamos colocar assim, esse vídeo ele vai ficar fixado sempre no topo aqui da playlist, para que gerem essas dúvidas, para que vocês tragam perguntas ali, eu vou sempre estar dando uma olhada nesses comentários para poder basear alguns vídeos em cima disso, tá? Básico assim, de inicial que a gente já vai ter, que foi questionado, vídeo sobre fogo, então vai ter um específico sobre diversas formas de se fazer fogo, como fazer fogo, qual a necessidade e a diferença de fogo, tá? Que eu acho bem interessante. A BOB, que seria essa Bug Out Bag, né? Essa mochila de evasão, uma mochila de emergência. Preparações, né? Então a gente tem ali a mochila de emergência, fogo e comida, tá? E aí vamos trabalhar ali com outro vídeo de gambiarra, vamos colocar assim. Então nem tudo precisa de ser do jeito que é, a gente pode fazer aquela gambiarra bem filezinha, né? Que vai nos ajudar em diversas situações aí. Então por hoje a gente fica nesse daqui e aí vamos acompanhando nos próximos. Então boa noite aí e até os próximos vídeos.